Shalom a todos os nossos queridos irmãos, nós estamos hoje iniciando mais um Reconectar. Queridos, eu quero pedir em primeiro lugar desculpa, nós estivemos divulgando que nós íamos entrar ao vivo hoje, mas devido a alguns problemas com a questão da configuração do YouTube, eu só vou poder a partir de amanhã ter o acesso à questão da transmissão ao vivo. Então, hoje nós vamos estar gravando, mas a partir da próxima semana vai ser ao vivo. E olha lá, nós temos aí uma vontade de termos outros momentos, tá? Ou gravação ou também ao vivo, mas nós vamos estar preenchendo ainda mais o tempo. Amanhã, né, nós também vamos estar gravando para quarta-feira, no caso aí é do nosso Shulchan Aruch, então você não pode perder já no canal da Beit Peniel. Aqui no meu canal, no Reconectar, nós vamos estar sempre ensinando, trazendo algum estudo, juntamente com você, dentro agora de um momento ao vivo. Hoje estamos entrando nesse mesmo horário, às 19 horas, como segunda-feira, às 19 horas, também estaremos entrando ao vivo. Agora gravado, mas foi por um problema técnico que nós estamos já resolvendo e vai dar tudo certo. Estamos tentando aí fechar, já que é um canal novo, nossos 100 inscritos, para que a gente possa, assim, personalizar o nosso canal. E aí vai ser mais fácil a gente colocar a divulgação da mídia para as pessoas, porque aí vai ter o nosso nome de Reconectar já direto no canal. Isso vai facilitar também de passar para você e você também levar para outros fazerem parte juntamente conosco, né, inscritos, e assim também dentro desse bate-papo e tudo mais que nós temos sempre feito com nossos irmãos. Então, mas hoje não vamos deixar de falar no assunto que eu já estive divulgando, seja no nosso Instagram da Beit Peniel, como também dentro dos grupos que a gente faz parte. Então temos divulgado e hoje nós vamos falar sobre a questão de condenação. Condenação no ponto que eu disse, olha, cuidado, você pode estar condenado, né? E o que a Torá tem para nos ensinar isso? É mais ou menos foi o tema que nós colocamos. A ideia que nós queremos trazer é porque muitas vezes as pessoas acham que por estar em uma religião, engajada em uma religião, elas estão convictas que está tudo bem para ela, o Olam Rabá está garantido, que não vai passar por momento nenhum, não tem um julgamento e muitas vezes pode até estar entrando em condenação, ok? E é aí que eu quero chamar a atenção, porque normalmente dentro dos conceitos religiosos, né, de muitas denominações, principalmente a cristã que fala, faça uma oração, e aí você confessa isso, diz assim, pronto, agora, o que vão falar é que você está salvo, isso, aquilo, outro, tá certo? Mas será que é assim mesmo? Não requer algo a mais, tá, da sua vida? Isso, não vou falar, eu disse principalmente da cristã, mas existem outras religiões, outras denominações, tá certo? Que levam também esse assunto dessa mesma forma, tá certo? Então, assim, o que vai trazer para você muitas vezes vamos dizer assim, você vai ficar confuso nisso, tá certo? Muitas pessoas se realmente continuam indagando o que é essa mesma salvação, o que é isso, né, que me tira da condenação. Salvação, na verdade, deveria ser utilizada uma outra palavra também junto a esta, pelo menos no entendimento, que está atrelado a algo chamado libertação. Ok? Por quê? Porque depois que o homem pecou, o homem se tornou escravo do pecado. Ok? Ele é escravo de algo que está dentro dele, que é chamado Yetzer Hara, uma inclinação para o mal. Então, devido a isso, essa inclinação para o mal o leva a fazer coisas que o Eterno não quer que seja feito. E então, o que a gente para pensar? É que, na verdade, as pessoas precisam encontrar o caminho do retorno. Quando eu digo retorno, existem vários tipos de caminho de retorno. Quando eu estou falando retorno, é o seguinte: existe uma questão de retorno para o judeu. O judeu, ele nasceu entendendo o Deus único, ele entra por uma aliança abraâmica e muitas vezes ele sai desse caminho e existe um retorno para ele. O não judeu, ele tem que lembrar que ele tem que fazer um retorno para Deus, da forma que Adão antes tinha e caiu. Então, na verdade, é uma outra forma de falarmos retorno, tá?
Então aqui eu quero dizer o seguinte, quem sai dos caminhos de Deus, né, precisam retornar para Deus. Então, ao judeu que foi instruído, ensinado, foi dado a eles a Torá pelo próprio Deus, o caminho, ele nasce, ele aprende, ele estuda desde criança qual o caminho do eterno, e muitas vezes ele se desvia. E aí existem hoje homens que levam a mensagem para que eles possam fazer a teshuvá, né, que é o retorno, que a gente chama isso muitas vezes traduzido por arrependimento, ok? Então o que acontece? Você que andava, como diz Rabino Shaul ali para a carta aos Efésios, ele diz assim, vocês eram sem Deus no mundo, alheio às alianças, né? Então ele vai falar, ele vai chamar a atenção de que o gentio viveu, nasceu sem uma compreensão, sem um conhecimento de Torá, de quem é Deus, da criação, né? Hoje em dia a coisa muda um pouco porque devido ao cristianismo ter passado para a humanidade, esse entendimento, nosso querido Rabino Maimônides, né, Rambam, ele ensina algo muito interessante, levando e vendo o lado positivo desse ensinamento que chegou no mundo ocidental e grande parte do mundo, que as pessoas passam a compreender a criação do mundo vindo da parte de um Deus. Então, isso mudou muito o conceito do que antes as pessoas não viam esse Deus de Israel, tá? Então, hoje, pelo cristianismo, difundiu a Bíblia de Gênesis, a criação e tudo mais. Então, hoje é um conceito já um pouco diferenciado. Porém, as pessoas se asseguram dentro de uma questão de salvação ou libertação pela religião. Converta-se a essa religião. Converta-se, né, a este tipo de crença. Na verdade, a palavra nos chama a nos converter a Deus, porque a palavra conversão, né? Você está fazendo um curso de trânsito, então há uma palavra ali que está dizendo assim, você tem que fazer uma conversão ali. Então é uma mudança de sentido. Muitas vezes essa mudança de sentido de retornar para a origem. Então é isso que nós estamos falando aqui. Voltar para a origem, voltar para essa conexão com o eterno, que foi perdida. E aí é onde a coisa começa a ficar séria. Por quê? Porque muitas vezes dogmas de religiões estão lhe afastando daquilo que é o retorno para o eterno. E eu quero trazer aqui algumas palavras, alguns textos, mostrar para os nossos irmãos alguns textos que são bastante interessantes. Por exemplo, para quem vive e segue o Deus de Israel e sabe que este é o Deus único, é o único e Deus verdadeiro, tá certo? É para ele que nós temos que voltar, é o Criador dos céus e da terra, de cada um dos habitantes dessa terra, e é para ele que temos que voltar. Agora, não volta para ele num achismo que você pensa é desse jeito. O Eterno colocou as regras, como é que pode viver para ele, voltar para ele, voltar a servi-lo. Isso sim, existem regras e essas regras têm que ser obedecidas, porque não tem que ser daquilo que veio do homem. Mas eu vou mostrar alguns princípios que estão dentro da própria Brit Hadashah. Para muitos que pensam que a Brit Hadashah, ela anula a Torá, anula a lei, eu vou lhe mostrar que pelo contrário, ela reafirma a Torá, ela reafirma a lei. Vejamos então textos como este daqui, que está lá em Mateus capítulo 19, verso 16. Diz, eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Veja só, isso é um episódio em que um jovem, em alguns outros evangelhos vai falar que era um jovem rico, o outro diz que era um príncipe, vai chegar para ele e vai perguntar, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Bem, o que você diria? Qual é a sua resposta? Tá? Será que você conecta essa vida eterna com a prática da Torá, dos mandamentos? Sim ou não? Essa é uma pergunta, né, que a gente costuma ouvir. Os mandamentos nos salvam? Ora, por que eu estou já falando isso? Porque a resposta que vai acontecer agora, dentro desse outro texto, que é o verso 17, Yeshua vai dar uma resposta e diz assim, e ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus.
aí abre para um outro assunto que futuramente a gente vai falar, tá certo? Como é que Yeshua, como muitos creem, né, da questão de que algo que foi formado a partir de Nicéia, tá? E formaram um triângulozinho lá de deuses. E aí Yeshua diz assim: não há bom senão um só, que é Deus. Ele não aceitou aquela palavra para ele. Alguns vão dizer assim: não, porque ele era homem. Interessante. Tem uma coisa, mais na frente nós vamos entrar nesse estudo. Agora não, mas deixo já você para ficar pensando nesse texto, tá? Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele estava perguntando sobre a vida eterna. Olha a resposta: se queres, porém, entrar na vida, que vida? A vida que foi perguntado antes, vida eterna. E Yeshua está respondendo: quer entrar nessa vida eterna? Guarda os mandamentos. Será que essa seria a sua resposta? Dentro do conhecimento, os conceitos religiosos que você segue? Talvez não, né? Talvez sim, não sei. Mas você que para pensar aí. Eu, por exemplo, vejo esse texto e aprendo que eu tenho que guardar os mandamentos. Agora, tem uma coisa que nós falamos no princípio. Salvação, ela está entrelaçada com libertação. A própria mensagem sobre Yeshua diz que Yeshua veio para dar liberdade, tá? Israel sabe que o Mashiach trará uma redenção a Israel. Isso é pagar pelos erros, né, e assumir essa posição, isso é necessário. Não é à toa que o Eterno deu as partes das expiações com animais e tudo mais, para que aquele que fez o pecado pudesse estar livre daquele pecado. Então a escravidão ela acontece e as pessoas são escravas do pecado. Elas precisam de libertação. E esse é o papel do Mashiach, vir libertar-nos desse pecado. E aí o que é que acontece? Se eu me liberto do pecado, eu estou livre para outros tipos de ações. Se eu consigo agora dominar minha Yetzer Hara, eu vou agora, Yetzer Hara, inclinação para o mal, eu vou agora praticar a Yetzer Hatov, eu vou agora dar vazão a Yetzer Hatov, quer dizer, a inclinação para o bem. E a inclinação para o bem é exatamente isso, é guardar os mandamentos. Então, se eu sou livre, eu posso guardar mandamento, mas se eu sou escravo, eu não tenho como guardar mandamento. Não é verdade? Porque no pecado ele me leva à desobediência. Aí, se você vive dentro de um conceito que te dizem que uma salvação que veio para ti de graça não tem que guardar mandamento, essa mensagem está equivocada. Porque a graça é a libertação que você ganha. Mas para fazer algo, eu vi um certo pregador americano, há um tempo atrás, cristão, e perguntaram ele, um tempo depois ele teve um acidente de um avião que ele estava viajando, ele e a família, e todos eles morreram. Mas foi muito interessante porque perguntaram a ele sobre lei e graça. E ele disse assim, há um pensamento equivocado no meio da teologia, que lei é contra a graça. Não, na verdade, a lei e a graça estão juntos contra o pecado. Não há lei sem graça e não há graça sem lei. As duas andam juntas. O Eterno sempre foi gracioso. O Eterno sempre foi misericordioso. E a lei sempre existiu. No conceito judaico, 7 coisas foram criadas antes mesmo do mundo. E uma delas é a Torá. E a gente pode depois levantar um estudo sobre isso para lhe mostrar a Torá antes de Moshe sendo praticada. Como? Sacrifício de animais puro, conhecimento dos animais impuros e puros, por Noé. A gente pode encontrar muitas práticas daquilo que depois vai ser escrito, mas que antes era praticado. A festa de Bicurim, de primícias, tudo isso está muito antes de Moshe, e a gente vê os textos mostrando isso. Então, assim, a prática da Torá, ela mostra que você é livre, mostra que você pode obedecer o Eterno, mas aquele que é escravo,
Aquele que, por exemplo, está no pecado da pornografia, no pecado da glutonaria, ou mesmo da bebedice, ele consegue se livrar? É um vício. Quando ele entra nesses pontos, isso é um vício, isso quer dizer, ele é um escravo, ele não consegue deixar. Então, precisa o quê? De libertação. E depois que ele está livre, ele vai poder praticar. E é isso que Yeshua estava dizendo: pratica os mandamentos. Na hora que ele perceber que ele consegue praticar os mandamentos, é porque ele está livre. Se ele não está conseguindo, é porque ele está precisando ser liberto para que ele possa praticar os mandamentos. E quando ele está liberto e consegue praticar, e aí ele entende que, então, a vida eterna é uma herança dele. Ok? Vamos mais um texto. Está em Mateus capítulo 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ora, veja bem aqui. Tem pessoas que confundem uma palavra que o Rabino Shaul, que é conhecido como Paulo, falou: se com tua boca confessar e com teu coração crer, que ele é Senhor, então será salvo. Você tem que entender a profundidade do que ele está falando. Aquilo ali não é uma coisa rasa. Porque preste atenção que Yeshua mesmo fala em Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Você já disse: eu tenho ele como meu Senhor. Diz isso. Mas não faz a vontade do meu Pai que está nos céus, você não entra no reino. É assim. E o que é a vontade do Pai? O que é essa vontade que Yeshua está apresentando aqui? A vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do nosso Pai? Quando nós declaramos Avinu Malkeinu, nosso Pai e nosso Rei. Qual é a vontade dele? A vontade do Eterno foi dita na Torá. Foi dito pelos profetas. E elas têm que ser cumpridas. Porque se você diz que Yeshua é Senhor, estou dizendo aqui que ele afirma: você me diz que eu sou Deus. Ele diz: se você afirma que eu sou Senhor, mas não cumpre a vontade do Pai, não pode entrar no reino dos céus. Tem que dizer que eu sou Senhor. E se você diz que eu sou Senhor, então você cumpre a vontade do Pai, do meu Pai que está no céu. Por quê? Porque Yeshua, ele veio para mostrar como é que se cumpre a vontade do Pai. Ele disse: eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir. Ele veio para mostrar como é que se cumpre. Simples assim. Foi isso que ele fez. Vamos ver um outro texto aqui, que está em Êxodo 32, 33. Quando Moshe, fala até para se o Eterno pudesse riscar o nome dele do livro, para salvar o povo. Rabino Shaul dá uma dessas, Eu queria ser anátema, eu queria ser maldito, desde que o meu povo entendesse isso, minha família, aquela coisa toda. Só que, quando o Moshe está falando, aí o Eterno responde a ele: então disse o Senhor a Moshe: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. É interessante, tem muita gente que fala, e o Eterno vai escrever agora o seu nome no livro da vida. Me mostra um texto que mostra que o momento que o Eterno escreve o seu nome no livro da vida. Não diz. Mas a gente vai ver em todo o tempo ele dizendo: eu riscarei. O que dá a entender que o seu nome vem escrito no livro da vida. Mas devido a você entrar em pecado, se ficar escravo do pecado e pecar contra o Eterno, se não houver arrependimento e uma mudança de vida, aí esse texto vai acontecer. A este riscarei do meu livro. Isso quem está falando é o Eterno. Não importa que doutrina você siga, tá? Não importa. Tem gente que acredita que nunca é riscado e aquela coisa, você já estava determinado. Se é, por que o Eterno falou isso aqui? Nós estamos tratando aqui com o Deus que é juiz e é soberano. E ele diz: a este riscarei do meu livro. Vamos lá, seguindo mais à frente. Por quê? O que pecar contra mim? Aí a pergunta que vem agora: o que é pecado? Primeira Epístola de João, Yohanan, capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
Quando você peca contra Deus é porque você está transgredindo a lei de Deus, algo que o Eterno pediu para que fosse feito, e você peca contra o Eterno, e você transgride essa Torá do Eterno. Então, na realidade, aquele que pratica o pecado, você está entendendo? A prática é algo que não tem arrependimento, é uma vida contínua e prática. Por isso que algumas traduções vão chamar até iniquidade. Iniquidade é uma vida sem lei. Então, na verdade, se você pegar, olha aí em algumas bíblias que você pode ter na sua casa, e você vai dizer assim, porque o pecado é iniquidade. Tem muitas bíblias que vão ter assim, mas isso aqui é do Ferreira de Almeida. Aí você vê o pecado é iniquidade. Aí você vai, procura a palavra iniquidade dentro da palavra lá no grego e vê a tradução do que está sendo feita a palavra no grego iniquidade, como anomia. Então você procura essa palavra e vai descobrir que nomia vem de nomos, né? Anomia. Esse A é algo que ele é contra, né? Nomia ou nomos, contra lei. Então é por isso que ele está dizendo que transgride a lei, ele vai contra a lei, e isso é um pecado contra Deus. E se você pega contra Deus, o Eterno é ele quem disse, não fui eu, foi ele que disse, eu riscarei do meu livro. Por isso é necessário arrependimento, é necessário um retorno, é preciso uma conversão verdadeira, uma conversão de ações, não é conversão de boca, de ações, e fazer uma oração por mim, e continuar na mesma, e dizer, ah não, eu agora conheci a verdade. Cuidado, você pode estar condenado. É aí que eu quero chamar a atenção nesse título, tá? Porque você pode estar vivendo uma religiosidade, tá? Participando de alguma religião, mas não está vivendo a vontade de Deus. E aqui nós estamos para despertá-lo, não para afrontá-lo, tá certo? Mas para despertar você a olhar direito para as Escrituras, olhar direito para esses escritos que eu falei aqui, que muitos chamam de Novo Testamento, olhar para esses escritos e ver que eles não estão dizendo, aqui acabou a Torá. Você está vendo quantos textos eu trouxe para reafirmar a Torá, reafirmar a vontade de Deus, reafirmar os mandamentos pela própria boca de Yeshua. Quer herdar a vida? Cumpre os mandamentos. Foi essa a informação que ele deu àquele homem. Digo a mesma palavra para você. Quer herdar a vida eterna? Seja livre no Filho de Deus e cumpra os mandamentos. Amém? Que o Eterno abençoe a cada um de nossos irmãos. E aqui nós vamos encerrar, porque eu vou sempre estar nessa média de 20 minutos nos nossos vídeos, mesmo estando na live. Convido a você, segunda-feira, não perder, às 19 horas, mais um novo estudo. Essa semana eu estarei colocando no Instagram da Beit, como também nos nossos grupos, o próximo estudo, para que você possa compartilhar, chamar mais pessoas. E não esquece, inscreva, tá certo? Se inscreva aqui no nosso canal, dê o seu like se você gostou e comente e até coloque aí também sugestões de outros estudos. Nós vamos estar assim olhando o pedido de cada um e na medida do possível nós vamos estar gravando, quer dizer, estando aqui nas lives, juntamente com você, passando esses estudos para que a gente possa ter um crescimento, todos crescendo nessa palavra do Senhor. Amém? Que o Eterno abençoe em o nome de Yeshua. Shalom, shalom. Shavuot Tov, uma semana abençoada para todos, no nome de Yeshua. Shalom, shalom.